A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui na cidade de Lages, no centro, na rua Fausto de Souza, número 353, quase a esquina com a Correia Pinto, do ladinho do Seja. Nos nossos horários de trabalho, de atividades, são domingo às 9h30 da manhã, começa a escola dominical com uma devocional, e no domingo à noite às 19 horas. Temos outras atividades também que você pode se informar, mas essas são as duas principais. Eu quero deixar você ouvindo uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos tratando lá na igreja sobre reconstrução. Nós estamos numa época de reconstruir a nossa vida, reconstruir os nossos laços de amizade, reconstruir a nossa espiritualidade, reconstruir a nossa união, reconstruir também a nossa autoimagem, relembrando quem nós somos, como nós somos. E hoje eu queria trabalhar com você aqui, que você me ouvisse, falando sobre o livro de Neemias, que é o livro que nós temos estudado, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 6, que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós estamos lá na igreja pensando sobre reedificar, reconstruir, voltar a vivermos um novo normal. Um normal onde que a gente possa de novo se colocar. E a primeira noção que nós colocamos ali, que está no capítulo 1 de Neemias, foi que nós devemos reconstruir a nossa autoimagem. Esse é o momento da gente sentar, pensar, chorar e refletir sobre quem nós somos e como nós vivemos. É um tempo da gente reconstruir a nossa imagem, autoimagem, e pensarmos como está a nossa situação. E aqui, trazendo essa ideia do livro de Neemias, Neemias chorou porque o povo de Israel tinha sido castigado por Deus. Talvez a gente não goste muito desse termo, porque a gente sempre fala Deus é bom e Deus é amor. Mas por ele ser bom e por ele ser amor, ele também é o nosso Pai. E ele também é justiça. E, infelizmente, em alguns momentos, os pais precisam disciplinar os seus filhos, precisam corrigir os seus filhos. E Deus estava corrigindo o povo de Israel. Por que ele corrigiu o povo de Israel?
porque Israel tinha se esquecido dele, que é o Deus único e verdadeiro, e tinha ido adorar a imagens e esculturas e a ídolos criados pelos homens. E nisso provocaram a ira de Deus. Deus mandou vários profetas, Deus fez várias advertências, falou para o povo se arrepender, falou para o povo colocar-se no lugar certo, para o povo voltar a viver de acordo com a sua palavra, mas Israel não quis. E o último castigo que Deus fez foi retirar aquele povo da terra prometida e mandá-los como escravo para um outro lugar. Eles ficaram 70 anos lá. E durante esses 70 anos, quando eles foram levados, e durante esses 70 anos, a cidade de Jerusalém foi destruída. Não havia mais pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. As casas foram destruídas. Naquela época as cidades tinham um muro para que pudesse proteger a cidade e os habitantes pudessem morar ali com segurança. Foi destruído, o templo foi destruído. E alguns dos israelitas, depois dos 70 anos de cativeiro, voltaram para Jerusalém. E ao chegar lá, eles viveram no meio das ruínas. E essa notícia chegou para Neemias. Neemias tinha um cargo importante junto do rei Artaxerxes. E ao ouvir essa notícia, ele chorou, pediu a Deus, clamou e reconheceu a miséria que aqueles homens e aquelas mulheres estavam vivendo. Tem vezes que nós precisamos admitir isso, e isso é bom, porque a partir daí nós podemos reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa autoimagem. O segundo ponto que nós falamos ali é reconstruindo a espiritualidade, é voltando a orar e fazendo da oração um hábito na nossa vida. Nesse tempo aqui de pandemia, muitas pessoas oraram. Algumas não tiveram suas orações respondidas como queriam, e a partir daí falaram assim: eu não vou orar mais. A oração é uma conversa com Deus. Não é um momento onde você se coloca e sozinho vai discursando. A oração é um momento de você conversar com Deus. E nós vimos semana passada que é um tempo de reconstruir também os nossos sonhos e o nosso sentido de comunidade, de comunhão. Neemias, ao chegar, ele falou com o rei, conseguiu uma carta do rei que dava plenos poderes para ele, onde ele pudesse ganhar todo o material que precisava para reconstruir os muros e a cidade. E ao chegar lá em Jerusalém, ele falou novamente sobre a sua visão e mostrou a toda a comunidade o que Deus tinha planejado para ele. Esse é um tempo da gente voltar a ter a noção de comunidade e a vivermos como unidade. Mas também é um tempo da gente relembrar e voltar a pensar em trabalhar em conjunto. Nós vemos no capítulo 3, que eu não li por causa do tempo, nós temos pouco tempo para a gente ler tudo. Nós vemos ali que cada família, todas as pessoas começaram a trabalhar e a reconstruir aquele muro. Desde os sacerdotes, que poderiam ser considerados como elite, até os mais pobres. Todos eles participaram, buscaram a Deus e começaram a reconstruir. Brincando com você, todo mundo colocou a mão na massa. Todo mundo pegou no pesado. Todo mundo foi lá e colocou um tijolinho. Alguns assentaram portas, outros começaram a trabalhar. E havia alegria nas pessoas para isso. Então a gente precisa relembrar que esse é um tempo da gente sair da nossa individualidade. Eu sei que cada vez mais nós somos individualistas. E a sociedade pede um pouco disso para nós. Nós já não temos mais aparelhos de TV tão grandes, mas a gente costuma ver agora a TV, a Netflix,
ou os streams que você quiser através do celular. Cada um na sua. A gente usa fone de ouvido agora para não incomodar os outros. Quando a gente vai conversar agora, a gente conversa só baixinho. Há quanto tempo você não visita a sua família? Há quanto tempo você não vai na igreja? E isso tudo faz falta para nós. A palavra de Deus diz para mim, para você, de que nós, eu e você, somos seres para que vivamos em sociedade. A começar da nossa família, depois os nossos vizinhos, depois a nossa cidade e a nossa igreja. Nós fomos criados para sermos seres sociais. Não somos individualistas. E o nosso trabalho só cresce quando a gente entende que nós devemos ser pessoas que trabalham na coletividade. Aliás, quando vem perguntar para mim e falam assim, por que eu tenho que ir na igreja? Eu falo assim para a pessoa, porque nós somos pecadores. Eu e você somos pessoas que, quem crê em Jesus Cristo já começou a ser transformado, mas nós ainda somos pecadores. Eu e você somos pecadores e precisamos da graça de Deus e precisamos de outras pessoas para nos animarem. Precisamos de outras pessoas para nos ajudarem a caminhar. Precisamos de uma família na fé para juntos trabalharmos ali. E precisamos que outras pessoas nos ensinem a como caminhar, nos ensinem a como fazer, nos corrijam no momento certo, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos aqui que reconstruir um muro de uma cidade era uma grande tarefa. Não dava para ser um homem sozinho. Neemias, por mais que tenha chorado, por mais que tenha jejuado, por mais que tenha orado, ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele sabia que a tarefa era grande demais, a missão era grande demais e que ele precisava de outras pessoas, porque ele sozinho não conseguiria fazer nada. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar e precisamos viver. Cada um de nós precisamos do apoio um dos outros. Eu gosto muito de ver uma construção. Não sei se você já parou para ver uma construção e uma construção sem acabamento. Você vai na construção sem acabamento, dá para ver os vários tijolos ali assentados, as várias fieiras, né? É assim que os pedreiros chamam, as fieiras de tijolos colocados, e a gente vê que estão em posições diferentes propositalmente, e um apoia o outro, e somente quando um apoia o outro, um tijolo apoia o outro, é que a construção consegue crescer e consegue ser terminada. Assim também precisamos ser na nossa obra, na nossa vida, seja em família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Nós precisamos do apoio um do outro. E na igreja, não existe uma igreja com um só membro. Não existe uma igreja onde que só o pastor trabalhe, porque nós somos um corpo, e num corpo nós não temos somente um dedo, nós não temos só a orelha, nós não temos só a boca, nós temos vários membros, várias partes que trabalham em conjunto. Assim também deve ser o trabalho na igreja. Não existe só um trabalho, mas todos trabalham. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus fala que Ele nos chamou para sermos edifício dEle, para sermos família dEle, para sermos o seu corpo. Então todos nós devemos trabalhar juntos. O chamado para trabalhar é para que todos estejam juntos. Quando eu penso nisso, eu penso aqui em Neemias, mas eu penso também em outras situações que a Bíblia coloca. A Bíblia coloca também ali falando da construção do tabernáculo, onde que Deus colocou
várias pessoas para trabalharem e ao terminarem o seu trabalho, o tabernáculo foi construído. Na nossa vida é assim. Nós precisamos uns dos outros para que o trabalho cresça, para que a tarefa seja feita e para que tudo aconteça. A consequência do trabalho em grupo, de trabalharmos todos unidos, está aqui no versículo 6, no finalzinho do versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quando a gente faz uma tarefa em grupo, nós estamos ajudando um ao outro e ninguém se cansa e ninguém se fadiga. Esse é o segredo de trabalharmos em grupo. Não é só um que vai se matar para trabalhar, mas todos vão trabalhar. Se você na sua casa tiver curiosidade, continue lendo aqui o versículo, do versículo 7 até o versículo 23, e você verá que durante essa construção, um ajudava o outro. Tinha uns que levavam ali a areia, outros assentavam os tijolos, mas todos trabalhavam. E trabalhavam com ânimo, com disposição, porque eles percebiam que não estavam sozinhos. Trabalhar em grupo é uma bênção, uma grande vantagem. Eu gosto muito de pensar na construção, mas eu gosto muito de pensar também, como exemplo disso, uma grande colheita. Você olhando para o campo, e esqueça as máquinas de hoje em dia, esqueça as grandes colheitadeiras da empresa aqui da nossa cidade. Pense numa colheita feita ainda num modo antigo, onde que as pessoas iam com foice, iam com enxada, iam com facão colher. E quando a pessoa olhava para aquele campo todo que tinha germinado, que estava pronto para ser colhido, ela olhava e falava assim: eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de mais gente. Ele ia, chamava a família. No sistema de cooperativa você chama outras famílias, outros vizinhos para te ajudar, e depois e o que era impossível para em 1 ou 2 dias todo mundo colheu aquele campo e o trabalho foi feito. E há ânimo, há disposição, há vontade, há benefícios, as pessoas se sentem úteis, as pessoas se sentem realizadas, as pessoas entendem que tem um propósito para a vida delas. O nosso trabalho dentro da igreja e fora da igreja, quando é feito em grupo, também é assim. Também nós fazemos desse jeito e nós temos ânimo para continuar e fazer a nossa tarefa. Mas não acontece somente coisas boas quando nós trabalhamos em grupo. Haverá problemas, ou haverão problemas. Haverá momentos em que dificuldades acontecerão e nós vamos precisar superar essas dificuldades. Nós vemos aqui no trabalho de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, que o problema foram pessoas que não queriam que Jerusalém e as pessoas que moravam ali pudessem novamente ter uma vida digna, pudessem novamente servir ao Deus único e verdadeiro, pudessem novamente oferecer sacrifícios, pudessem novamente ser honrados. Sambalate, que foi o líder desses homens, tentou de todas as formas destruir com eles e fazer com que eles se desanimassem. Lançou fofocas, continue lendo o capítulo 4 que você verá. Lançou fofocas, ele ameaçou. No capítulo 4 nós vemos que as pessoas reconstruíam o muro usando as suas enxadas, mas a espada e as lanças estavam do lado, para que se precisassem se defender, eles se defenderiam. Mas, diante de tudo isso, eles não se desanimaram. Eles continuaram. E construíram em poucos dias a metade do muro. E mais para frente você vai ver aqui
até o versículo 23, do capítulo 4, que eles terminaram de construir esse muro. E foi bênção de Deus para a vida deles, e eles foram bênção na vida deles, na vida de um do outro. Trabalhar em grupo não é simplesmente uma questão de prazer, mas é uma questão de necessidade. O que eu tiro desse texto hoje? Quais lições em cima desse texto eu posso tirar para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Eu queria lembrar você que nós não devemos ficar sozinhos e trabalharmos sozinhos. Eu sei que em alguns momentos nós vamos trabalhar sozinhos. Eu mesmo, quando eu faço minhas coisas, em alguns momentos eu fico sozinho. Quando eu estudo, quando eu preparo os sermões, quando eu faço algum planejamento, quando eu tento aprender alguma tecnologia nova, alguma técnica. Muitas vezes eu faço isso sozinho. Às vezes vou até um pouquinho mais à noite. Mas Deus não nos fez para trabalharmos só. Ele fez para que nós trabalhássemos em conjunto, como igreja, como povo de Deus, como família no nosso dia a dia, como cidade, como estado, como nação. Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Precisamos deixar nossas diferenças de lado. Precisamos aprender a deixar os nossos pensamentos egoístas de lado. E precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Só assim a gente vai crescer e só assim a tarefa será feita. Muitas vezes nós desanimamos diante de uma tarefa, mas se nós pedirmos ajuda e se nós tivermos ajuda, nós não vamos mais desanimar. Nós vamos estar felizes e trabalhando, porque nós vamos estar fazendo algo não somente na nossa força, no nosso braço, mas nós vamos fazer algo com a ajuda dos outros e o nosso ânimo será redobrado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que você não precisa tentar resolver tudo sozinho. Mas se você pedir ajuda, o seu ânimo voltará e você verá que o serviço sai muito melhor. Essa foi algo que eu aprendi na minha vida. Logo que eu comecei como seminarista, lá na época de estudante de teologia, eu pensava em tocar violão, pensava em cantar, pensava em pregar. E depois eu entendi que eu ficava mais cansado do que e não fazia o que eu tinha que fazer direito. Deus quer que você trabalhe em conjunto, e esse trabalhar em conjunto vai te dar ânimo, mesmo para enfrentar as dificuldades. A terceira lição que eu tiro aqui é do terceiro tema aqui, do terceiro ponto desse texto. Quando nós trabalhamos, sempre vai ter alguma dificuldade, mas a gente não deve desistir. Nós devemos continuar e aprender a superar essas dificuldades. Às vezes é alguém que fala algo contra nós. Ouça, preste atenção, pense, veja se a pessoa tem razão. Se não tiver razão, você deixa a opinião dele de lado. Mas se ele tiver, pode ser que Deus está usando essa pessoa para te ajudar a crescer. Pode ser que alguém queira te destruir. Não se desespere. Entenda que Deus está com você, que Deus está cuidando de você e que Ele vai continuar cuidando de você e daquilo que você está fazendo. Continue firme. Eu quero te desafiar hoje, nesse tempo de reconstrução, a você voltar a trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo e pedir ajuda quando você precisar. E confiar em Deus, que Deus está cuidando de você e vai continuar cuidando durante todo o tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor coloca nela, te agradecemos, Pai, porque nós vemos, através do exemplo de Neemias, um homem que trabalhou
que se esforçou, mas um homem que, antes de tudo, confiava em Ti, fazia para Ti o serviço e que pediu ajuda para os seus irmãos, Pai. Esse é um tempo da gente buscar ajuda e trabalharmos juntos para a reconstrução da nossa vida, do nosso país, da Tua igreja e de todas as coisas que foram tão quebradas e tão transformadas nesse tempo de pandemia, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que trabalhemos juntos para que tenhamos ânimos, Pai Santo, para enfrentar as dificuldades, pois nós sabemos que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos dá ânimo para continuar trabalhando, Te servindo, Te buscando, Te honrando na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, na vida desse país, Pai. Cuida, Senhor Deus, das pessoas que estão ouvindo, cuida de suas famílias, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.